Olá, gente, tudo bem? 13º encontro aqui no nosso podcast Pode Vir com a Josi. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que ela fala de beleza. Mas além de tudo, ela é muito bela. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Loja Trânsito, ó, aqui a gente tá, já tem um QR Code aqui para vocês acessarem a nossa loja. Tem muitas novidades. Já estamos aqui, ó, no nosso camarim com algumas peças já da coleção do nosso outono e inverno, que está lindíssimo. Então, que tem as marcas, as melhores marcas, né? Que é Lança Perfume, My Favorite, Código Zero, Jimmy, Reserva Natural. E são marcas que estão lá, ó, lindíssima. A coleção, gente, está extraordinária. E já está chegando o outono na loja, ó, tá quentinho, cheio de coisas lindíssimas que vocês vão adorar. E agora, vou falar com essa minha menina, eu digo que é uma menina, gente. Comecei com ela desde o É iniciozinho. verdade. Em tua homenagem, eu vim até de lança-perfume Que hoje, em lindo. homenagem à loja Trânsito, tá? Aham. Paula Fernanda, tão famosa, doutora Paula Fernanda. Gente, olha a responsa dessa anunciação. Que sério, mas assim, eu agradeço imensamente o convite. Eu adoro participar de momentos como esse. Eu acho que, além de a gente bater papo, enfim, falar sobre todo assunto que envolve o universo feminino, estar numa mesa com uma pessoa tão alto astral é maravilhoso. Para mim, o tempo Ah, vai passar voando e para vocês também, tenho certeza. delícia. Gente, quando eu vou no consultório dela, a gente fica lá, dele, quando já terminou. Vou Aham, fazer as minhas coisinhas, tá tudo certo. passa voando. Agora é o Ah, nosso momento. é. Ai, Paula, que bom, que honra. Feliz de te ver nesse teu momento que tá vivendo, né? Eu te conheci lá no início, quando tava te formando, eu acho que foi bem no início. Tu tava terminando, eu acho que a formatura, foi por ali, né? Então, na verdade, esse ano, por incrível que pareça, vai fazer 8 anos já que eu tô formada, passa muito rápido. Acho que a primeira vez que eu te atendi, que já foi no consultório particular, eu já estava com 2 anos de graduação, porque eu trabalhei no SUS ali um período. Sim, Mas tu foi minha paciente lá no primeiro consultório, assim, eu acho que sim. Foi, lá né? no início. E na realidade eu te conheci antes na loja. Ah, com certeza. Ah, Vendendo as cliente da Trânsito roupinhas, desde. bem linda. É. Primeiras viagens, assim, que foi. Tinha os looks bem lindos, Pô, né? é verdade. Quase que eu vim hoje com uma roupa que eu comprei naquela época, porque assim, roupas que duram o infinito e além, né? É. Quando tem um acabamento bom, tecido bom, enfim, dura horrores. Então, eu tenho até hoje roupas que eu comprei naquela época, assim, 2018, 2017, para fazer viagens. Delícia. Foi bem na minha época eu também iniciei a loja, então foi assim, Uhum, a gente começou um trabalho meio junto, né? foi mesmo. Mas, Paula, quero te parabenizar, né? Porque quem começa a te conhecer hoje, imagina, não sabe a trajetória que foi, né? Aham. E eu lembro bem lá do início, quando tu começou, né? Que não Uhum. tinha pacientes, que foi o momento. E parabéns, tá? Porque tu chegou assim, tu com toda a tua garra, disposição, ânimo e muita inteligência, porque tu é muito assim, uma pessoa inteligente mesmo, e sabe o Uhum. que faz, né? Faz Uhum. muito bem, parabéns, tá? Eu tô muito feliz e honrada de te ter aqui na minha mesa com essa poderosa. Eu tô super, gente. Realmente começar na área da harmonização na nossa região foi um desafio. Não só pelo número de pacientes que me procuravam, mas porque na época a especialidade, a harmonização, ela não existia. Pois é, faz mais ou menos quanto tempo, A Paula? especialidade de harmonização foi reconhecida em 2019. Nossa, tu O tava meu primeiro na. curso de Botox foi em 2015. Então, Não. naquele momento, quando eu comecei a atuar nessa área da estética como dentista, as pessoas nem sabiam que o dentista podia fazer isso. E Então, teve parecia um. uma coisa ilegal, assim. A gente já prescrevia para o paciente um tratamento, fazia um planejamento, mas já tentava tranquilizar de que, olha, o que eu estou fazendo está dentro da lei, eu posso fazer isso. Então, acho que o maior desafio foi justamente ser o alvo de grandes críticas, não só das outras classes, como a área médica, que também, na época, eram os únicos que faziam os procedimentos injetáveis, então fui alvo forte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Foi, né? Eu recebi denúncias desses órgãos justamente para tentar restringir o mercado apenas para a classe médica. Depois é que entrou a biomedicina estética, depois é que entrou a farmácia estética, a enfermagem estética e outras profissões afins. Mas a odontologia foi assim, os primeiros depois da classe médica mesmo. Então foi um verdadeiro desafio. Não só
os outros profissionais achavam que isso era um problema, como os próprios dentistas achavam que isso era um problema. Então, lidar com isso foi bem difícil. E teve uma restrição, porque tem os cientistas mais antigos, né, que daí tinham Aham. aquela cultura, e teve essa geração nova, que você pegou já essa geração nova, que veio Isso. com uma outra modalidade, né? E hoje o teu atendimento, qual é a tua, existe um percentual ainda de atendimento? Tu vai mais para a parte de odonto, é uma coisa que Eu tu não faço já... mais nada. Mais nada? Mais nada. Nada? Eu parei de fazer completamente qualquer procedimento odontológico, tipo limpeza, sei lá, qualquer Sim? coisa. Uhum. Eu não faço já tem mais de 3 anos. 3 Eu anos. trabalho exclusivamente com injetáveis desde 2018, 2019. Então, não sei fazer conta aí rápida, gente. Eu acho que eu falei até errado. Enfim, eu sou da área da humana, tá? Eu não sou Exatas. Eu sou saúde, eu não sou exatas. Mas, de qualquer maneira, eu comecei em 2017 com a área da estética, mas ainda fazia alguns procedimentos odontológicos. Eu gostava muito de cirurgia na faculdade. Então, fazia siso, adorava fazer essas coisas. Gosta de um cortezinho, então. Aham. E aí fazia lentes de contato dental, os laminados cerâmicos. É uma das coisas que foi o que eu deixei por último da parte odontológica em si. Então, apesar de ter me especializado em cirurgia facial, cirurgia bucomaxilofacial também é uma especialidade minha, eu não atuo nessa área em nenhuma outra parte odontológica já tem algum tempo. Então, mesmo trabalhando nisso, eu focava o meu marketing, a minha visibilidade apenas no estético. Então, foi por isso que talvez a minha jornada de reconhecimento tenha sido um pouco mais breve, porque eu sempre fui muito focada no sentido de que eu quero que as pessoas me conheçam pela qualidade estética que eu apresento. Então, quando eu percebi que as pessoas entravam no consultório e elas não queriam falar de dente, elas queriam falar de rosto. Eu entendi que ali eu estava mudando a minha característica profissional e dali para frente eu deveria abrir mão daquilo que realmente era exclusivamente dentário. Então, a luta das classes foi justamente essa: dentista que achava que era só de dente. Então, Até mudar esse... até mudar essa configuração demorou bastante tempo. Então, dos últimos 2, 3 anos, mais de 150 profissionais eu treinei na nossa região, coordenei especialização em Palmas, no Tocantins, aqui em Nossa, eu Criciúma. lembro que tu viajava Viajava muito. Nossa. Então, isso cresceu muito. Hoje todo mundo faz, basicamente. Sim. Mas fazer bem feito é diferente. A gente tem que prezar por isso também. Aí tu tem a prática, né? Tu já testou, Aham. operou muitas coisas, eu acredito, nesse decorrer do tempo, né? Porque no início tu pegou o início, né? Então Aham. teve coisas, né? Produto, até né? Testar produto, ver se dá certo, se não dá, o melhor produto para ti. Técnica nova do mercado, equipamentos novos, como uma cânula simples que a gente usa para introduzir o ácido hialurônico, mudou de marca, aquela que eu mais gostava saiu do mercado, mudou de fabricante. Então, foi um período de transição bem trabalhoso, justamente pelo que tu falou. A adaptação e o aperfeiçoamento dos materiais nesse processo. Eu brinco com as pacientes que a ciência anda a passos largos no que diz respeito à estética. Então, É muito hoje, rápida. talvez nosso melhor tratamento seja fichinha comparado ao que vai vir no ano que vem, porque E é rápida. muito rápido, muito Muito. rápido. Acompanhar é um desafio também. Ô, Paulo, uma coisa que eu admiro muito, né? E assim, ó, teve algumas profissionais no teu, né, no teu ramo também, não no teu ramo, mas assim, o marketing, né? Aham. Além de tu ser uma excelente, porque não adianta também ter um marketing, tu não ser um bom profissional, porque a pessoa vai lá através do teu resultado. Aham. Então, tu mostrava o resultado antes e depois do que acontecia, que era real, aconteceu de verdade. E tu foi muito, muito, assim, rápida nessa transição, porque o marketing, ele veio, assim, de uma forma e não foi todas as pessoas que acreditaram. Aham. Então, assim, ó, tu foi muito... Eu sempre falo também da Fran, a Fran Santana, de Aham. sobrancelhas, né, no ramo dela. Ela foi uma das primeiras que também começou a divulgar muito, assim, o trabalho dela. E tu também divulgou muito. Como é que foi isso, assim, lá no início, assim, pra ti, começar a fazer toda essa divulgação? Então, eu já acreditava no poder da rede social antes mesmo dela se tornar o que ela é. Eu ministro uma aula de marketing na especialização e uma das coisas que eu cito logo no início da aula é que lá em 2017, quando não existia lives no Instagram, as lives eram só no Facebook.
Eu Sim. fazia lives para 2, 3 pessoas. Bem-vinda. Eu fazia. É, uma audiência minúscula, gente. Tinha que ter uma Que força de vontade tremenda. Porque era tinha triste, 2 né? pessoas assistindo e uma delas, às vezes, era minha mãe, entendeu? Então, a audiência era muito baixa. Mas a consistência no processo, ela faz a gente entregar coisas melhores, inclusive. Então, claro, parece meio clichê, mas se eu tivesse desistido de fazer lives no momento em que a minha audiência era pouca, minha audiência nunca teria sido muita. E uma das coisas que ajuda a gente a destravar nesse cenário do marketing é justamente a prática. A prática, treinar, falar. Então, se eu comparar um vídeo meu, um story explicando sobre um método, por exemplo, lá de 2018, obviamente eu tenho uma oratória melhor, uma apresentação melhor, ideias de como colocar uma imagem, uma foto, um nome, estabelecer o nome de um protocolo, fazer algo que chame mais atenção. Com o tempo, na nossa área, tu sabe mais do que ninguém, a gente aprende a reconhecer o nosso público. Quando tu monta um condicional para alguém hoje, tu sabe certinho se a pessoa gosta de estampa, se ela não gosta de estampa, se ela usa decote, se ela prefere coisas mais discretas. Então, tu reconhece as tuas clientes. Quando eu aprendi a identificar o que as minhas pacientes, o que meu público gosta de ver, como que elas gostam? Elas preferem que eu faça caixinha de pergunta e grave áudio ou faça caixinha de pergunta e escreva em texto? Quando eu aprendo como que elas identificam melhor o meu conteúdo, eu consigo ser mais assertiva, gasto menos tempo fazendo aquilo que traz resultados melhores. É conhecer o teu público exato e É falar com essencial. ele, né? Porque tem pessoas que vão gostar e vai ter pessoas Uhum. que também não vão gostar e o mercado tá aí, tá cheio de profissionais que é para isso, né? E assim, puxando o gancho no teu conteúdo, né, na tua área, uma das coisas que certamente não digo acelerou, mas que contribuiu para o processo de visibilidade na internet foi a apresentação pessoal. Ah, Então, no momento que eu identifiquei que o cabelo precisava estar bem feito, mesmo que eu tivesse num dia ruim com o cabelo, que a roupa precisava ser bem escolhida, mesmo no dia que eu não estava me sentindo muito bem. Então, a apresentação pessoal, não só naquilo que eu mostrava na internet, como nas consultas, foi essencial para esse crescimento. essa segurança que a pessoa tem quando vê uma pessoa bem Hoje o que eu mais representada. escuto das pacientes é quando elas entram no consultório e falam: Nossa, tu é exatamente aquilo que eu vejo na internet. Tipo, não muda nada. É a mesma pessoa, não é o filtro que muda, não é o cabelo que muda, não é a maquiagem que muda. É assim, a mesma coisa. Eu te vejo de salto na internet, tá de salto no consultório. Eu te vejo bem vestida na internet, tá bem vestida no consultório. A gente precisa ser fiel àquilo que a gente apresenta. Ninguém gosta de consumir um conteúdo infiel. Sim, que Em- não Não tem, orna. não tem como, né? Eu falo normalmente para os alunos que não basta ser bom, a gente tem que parecer bom. Sim. Mas só parecer bom sem ser de verdade também não se sustenta. É que a máscara, tu veste ela por um tempo, né? É. Então a tua essência, ela é ali, né? Uhum. Existe a Paula que é ela e não adianta, ela vai ser em casa, com os amigos, no trabalho. Claro que às vezes tem momentos que tem que ser mais profissional Aham. e em momentos que tu pode, né, desfrutar um pouquinho mais do lazer. Exato. Mas não pode ter essa parte muito diferente, porque tem pessoas que tu olha, eu conheço pessoas que são humoristas e Aham. quando tu conversa com eles são tímidos. E daí tu pensa assim, nossa, Não faz o menor sentido. é legal assim a Aham. pessoa, mas parece que a coisa Não combina. não combina. E daí tu parece que lá tá vendo realmente uma personagem e às vezes aqui Isso. na vida real tu tá vendo um ser humano normal. Não que ele não seja, É. né? Mas é muito diferente. Quando eu falo que a apresentação pessoal, ela serviu nesse processo como uma alavanca, ela não foi não só sobre a visibilidade da internet, não foi só sobre como as pacientes me viam no consultório, mas foi sobre como eu me apresentava para o meu trabalho. Olha só como, claro, tu deve saber o que eu estou dizendo. Não adianta a Mas imagem. hoje, se eu levanto de manhã e tô com preguiça de escolher uma roupa legal. Ai, sei lá, boto a primeira coisa que eu vejo na frente, boto um sapato, sei lá, uma rasteira, mesmo que seja bonitinho, enfim, e vou pra clínica, o meu dia não funciona. Não Não é igual. funciona. Eu fico me olhando no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Eu vou pra casa meio-dia, digo, gente, eu vou tomar um banho, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou me ajeitar e eu vou voltar com outra energia à tarde. E dito e feito. Se eu boto uma coisa que eu não gosto de vestir ou que eu não me Sim. sinto bem, o meu dia não produz. O meu marido trabalha em home office, né? Ele faz operações no mercado financeiro, enfim, trabalha em casa. E ele disse: o que eu posso fazer para me deixar mais motivado? Aham. Sério, que Aí eu falei legal. assim: então, uma das coisas que funciona para mim é a maneira que eu me visto. Se tu trabalhar em casa com a Totalmente. roupa de ficar em casa, tu não vai te sentir
numa posição de trabalho. Sim. E talvez isso diminua a seriedade e a responsabilidade que tu tem com o que tu tá fazendo. Então, mesmo que tu esteja no escritório dentro de casa, talvez se vestir como se tu estivesse indo para o escritório vai ser importante. Fazer um momento de ir para o escritório estando dentro de casa, né? Ah, vou trocar Exatamente. de sala. Peraí que eu vou estar indo trabalhar. A energia muda. E não adianta. É que quando tu tá se sentindo bem e bonita, seja isso para o homem, para a Aham. mulher, independente, a tua produtividade é muito maior. Até porque quando tu vê aquela imagem, ela te remete coisas boas. E a sensação que tu tens é que tu tá mais produtivo, que tu tás mais... A segurança, né? Te dá É. mais segurança. É. Então, a imagem pessoal... E tu teve uma transição, assim, bem radical, né, Bem, Paula? Assim, aham. tu percebeu que o teu natural, né? Que tu voltou, né? Tu teve uma época... Eu sei porque eu te falo que eu compreendo. Eu vivi 15 anos loira, não contra Aham. nada, porque é lindo. Mas para mim era uma coisa meio difícil de manter aquele loiro. Então, É. a minha vida é corrida, como a tua vida é corrida. Às vezes, manter aquele tipo de química, aquele tipo de, né, de procedimento que é lindo, maravilhoso, mas às vezes ele exige um pouquinho mais de cuidado e de tempo. E a gente percebeu aí, foi muito rápido a transição, né? Aham. Tu viu que aquele loiro era lindo, maravilhoso, mas esse momento eu precisava de... Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu fui loira por muito tempo, 12 anos seguidos também. Eu gostava do loiro. Mas assim, como a gente estava falando antes de começar a gravação, eu sou muito perfeccionista com as coisas. E eu respeito todos os tipos de loiro, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de raiz crescida. Eu não gostava de raiz marcando. Então, assim que saía, assim, um dedinho de raiz crescida, eu tava super agoniada pra manter. E isso tava destruindo totalmente a saúde do meu fio. Mesmo que eu Nossa, fosse nos imagina. melhores salões, e mesmo que eu comprasse os melhores kits de tratamento pra usar em casa, o meu cabelo tava sofrendo com a minha necessidade de não deixar a minha raiz crescida, porque eu não gostava. Mas eu reitero que, enfim, respeito quem goste. Sim. Mas eu não gostava. Então, um dia eu fui num salão pra fazer o teste de mechas pra repetir o loiro. E meu cabelo virou, tipo assim, um elástico. Nossa. No primeiro minuto que ela botou o produto, meu cabelo virou nada. E ela disse: é impossível fazer o loiro nesse cabelo, ou tu vai ficar careca. E aí foi o dia que eu pensei: ai, não, quer saber? Então acho que eu preciso mudar completamente. Eu preciso de uma. Eu tinha recém mudado a clínica, eu tinha feito a transição do Metropolitan para a Pois clínica é, da foi bem, casa, né? foi bem nesse momento. Então eu inaugurei a clínica nova em janeiro, foi em março que eu fiz a transição e troquei radicalmente a cor do cabelo, troquei tudo. Então, acho que era um novo momento, era uma nova etapa na vida. Eu fui bem sensível a entender que eu precisava da liberdade com a minha aparência, parar de me preocupar tanto e desprender tanto tempo com relação ao salão. Claro que hoje eu ainda cuido, mas é Sim. muito, Aham. muito menos dispendioso hoje. Mas acho que o momento merecia uma renovação total, assim, os ares precisavam de mudança. E olha, super me identifiquei, sabe? Nossa, eu te Aham. vejo de vez em quando, gente, Paula, assim, ó, não que o Como que a gente loiro não não... percebeu que o moreno ficava melhor? Sim, no Aham. início tem as Estranho. pessoas estranham, né? Ai, Josi, eu te preferia loira. Ai, não, eu prefiro morena. Mas depois, com o tempo, as pessoas vão percebendo que realmente fica melhor. E, nossa, o cabelo da gente muda Uhum. totalmente. A agilidade no se arrumar, em conseguir as coisas, porque é o teu natural. Essa cor é o teu É, natural. meu natural. E tu descobriu muito isso fazendo a consultoria, né? Foi. Um dos grandes divisores de águas, assim, da minha apresentação pessoal, que foi o mais desafiador para mim, foi justamente depois da consultoria de imagem, foi a coloração pessoal, enfim, porque eu sempre fui a fã do preto. Então, assim, eu ia lá na trânsito, comprava o quê? Tudo que era cinza, preto e branco. Só tinha essa cartela, parecia a casa do Steve Jobs. Sim. Então, era vestido preto. Eu brinco, é 50 tons de preto. Preto mate, preto cintilante, preto Estonado, veludo, preto preto noite, paetê. como diz o... Era preto todos. Tinha todos os níveis. Preto linho. Então, no dia que eu agendei para fazer a minha consultoria de imagem, a coloração pessoal, eu falei assim, bom, se não tiver preto, eu tô ralada. A curiosidade, qual é a tua paleta? Primavera clara. Sério? Aham. Primavera clara. Quando saiu assim, ó, primavera clara, gente, Não você tem tem noção que é primavera preto. clara? É tipo assim, tons pastéis e todos os tons coloridos possíveis. E eu não tinha nada colorido no meu E não guarda-roupa. tem preto na tua paleta. Não tem preto na minha Não. E paleta. nem branco, né? Acho que é o off-white, Olha, é talvez um offzinho, né? off, É um e o offzinho, mais né? próximo de um preto vai ser tipo um azul marinho. O Aham, mais próximo. sim. Mas assim, zero preto. Eu pensei, bom, meu mundo caiu.
Tipo, Vou ter que jogar tudo fora. acabou comigo, o que que eu vou fazer agora? Então, claro, a consultoria de imagem, né? Observar qual é o tipo de roupa que me valorizava mais. Eu sempre tive seio muito grande, então eu já operei mais de uma vez, enfim. Então, ajustar isso foi importante com as roupas que eu tinha, eliminar o que não dava mais, o que não Sim. combinava, o que valorizava a minha cintura, diminuir o meu quadril, enfim, aquilo que era mais Sim, apropriado, sim. né? Então, o mais desafiador de todos foi inserir as cores. Então, hoje, se eu tô de laranja, é Sério? uma vitória, minha gata. Aliás, eu tô de laranja e bolsinha verde, sandália verde, isso é muito inédito, sabe? Sério, tu tinha dificuldade pra isso, Muito, Paula? muito, totalmente. Até hoje eu não sou muito adepta das estampas. Quanto mais Estampa. liso for, eu tô Sim. contente. No máximo, assim, essas estampas que vêm super em alta agora no inverno, o PB, enfim, eu É uma acho que. resistência de quem, assim, usa o colorido, mas é uma resistência, porque na realidade a estampa é um universo de várias cores. Então daí fica É, uma coisa meio, vamos supor assim, agressiva aos olhos de quem mas não eu não gosta sou desenvolvido o muito. suficiente para isso ainda, sabe? Eu ainda tô assim no colorido, mas eu fico em No tons liso. lisos. Uhum. Mas já considero uma verdadeira vitória, assim. Então, ter entendido qual cor funcionava melhor para mim, na época que eu fiz a coloração, eu era loira. Então, Sim. depois, hoje, se eu repetisse, talvez até mudasse um pouco daquilo que serviria na minha paleta. Uhum. Mas o cabelo escuro foi uma grande ferramenta e explorar mais aquilo que me valorizava foi uma grande ferramenta. Nossa, e te fez muito bem, né? Eu acho que tu hoje deve ter Aham. visto teu antes e depois, né? Aham. E tu sente a diferença, né? Que ficou. Teu olho, né? Não dava, eu não acreditava que teu olho era assim claro. Aham. Porque quando eu te olhava, o loiro era algo que chamava a primeira atenção. Aqui na consultoria a gente vai muito para a parte da harmonia, né? Uhum. Então a gente tem que olhar o teu cabelo, o teu olho, o teu nariz, a tua boca. É a mesma coisa quando tu faz a harmonização do Lógico. cliente. Não pode ser muito queixo, muito nariz, menos nariz, né? Tem que ter. Tem gente que quer tirar o nariz, quer eliminar também, Aham. não fica legal, né? Não. Então a harmonia, né, em ver todo esse conjunto de cabelo, olhos, roupa, seio, quadril, que seja equilibrado, isso é muito importante. É. E dá segurança também, né? E isso faz parte de uma coisa que eu acredito muito, Josi, que é assim, a gente precisa ser a cara do nosso negócio. Como que tu vai ser uma boa consultora de imagem que tem uma loja de sucesso se tu não for bem vestida? Como que eu vou fazer, vou representar a minha empresa, a minha clínica, aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, se eu não tiver uma apresentação compatível com aquilo que eu estou oferecendo? Eu brinco, é como ir num personal gordinho. É como ir Sim, no nutricionista, né? numa nutricionista gordinha. Nada contra também, mas Não, assim, é eu mais acredito que nós difícil, somos a né? referência Sim, daquilo que nós vendemos. Se eu tivesse um preenchimento labial feio, dificilmente eu convenceria alguém a fazer um preenchimento labial. Não que precise de convencimento, porque quem quer vai lá e faz. sim. Mas a questão é, eu transmitiria menos confiança na naturalidade do meu resultado se eu tivesse uma coisa inestética, uma coisa artificializada. Então, eu considero que realmente a gente precisa ser o conjunto, a harmonia perfeita daquilo que a gente está aqui tentando transmitir de imagem para alguém. E o legal é que tu fez isso em ti, né? A Aham. harmonização, tu fizesse toda a parte, né? E mostrou também, né? Eu digo natural, só o branco do olho. O O resto. resto, tudo eu já fiz, gente. Já testei tudo. Quando eu começo a mostrar a lista de procedimentos que eu já fiz no rosto, a maioria das pacientes ficam chocadas. Elas, tipo, sério que essa pessoa da foto é tua? Vamos botar fotos depois? Porque assim, Vamos lá, tem é, é, aqui, ó. Vamos botar uma foto agora da Paulo antes e o depois pra gente. As pessoas. Porque muitas pessoas talvez não te conheçam naquela época, né? aham, Até porque hoje tu é muito mais famosa, muito mais conhecida. Claro que é assim, gente. É é. assim. Eu digo porque eu sei. Aham. Mas assim, o meu antes, claro, antes de fazer qualquer procedimento no rosto, eu tinha um queixo totalmente para trás, um lábio desproporcional. Então, assim, eu era uma pessoa bonita, era, Sim, mas sempre foi muito eu bonita. não me considerava feia. A questão é que existe desarmonia naquilo que é bonito. Então, é possível a gente melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sim. Então, o que que eu fiz? Uma autoanálise, identifiquei as coisas que eram necessárias melhorar e comecei pela prioridade. A maioria das pessoas que vão na clínica que nunca fizeram nada, elas não sabem por onde começar. E aí eu digo, bom, vamos estabelecer prioridades e vamos começar por aí. Depois a gente determina o Sim, sim. resto. Porque tudo é Até possível. porque existem valores também, que às vezes a pessoa tem que pode investir aquele valor naquele momento, né? Lógico. Eu E, preciso respeitar esses e limites. procedimento não tem um valor tão, né? Existe um valor até porque os É produtos são dispendioso. caros, né? Tem uma série de coisas. Então, fazer mal feito só para fazer não dá, né? Uma das coisas que eu mais falo lá na clínica é que assim.
Eu não faço perfil de profissional que dou uma lista grande de procedimentos para a pessoa fazer e, tipo, te vira com orçamento, né? Deixa a chave do teu carro aí, vai embora Sim. que agora é meu. Não é isso. Eu acho que o profissional é o responsável não só por te indicar os tratamentos ideais, como te entregar um planejamento coerente numa sequência que faça sentido de melhora. Então, quando minha paciente senta na minha frente, o que te incomoda mais? Ah, é tal item. Bom, então esse é o primeiro item da nossa lista. Tá, tu tá aberta a sugestões? Tu quer que eu te diga o que serve pro teu rosto? O que dá pra melhorar? Ah, eu quero ouvir. Ótimo. Eu vou te indicar mais 2 ou 3 coisas no máximo, porque essas vão ser as nossas prioridades. Eu te dou a direção, tu me dá a velocidade. À medida que tu estiver tranquila enquanto tu quer investir, eu vou fazendo. Se tu quiser fazer um por vez, ok. Se tu quiser fazer 2 por vez, tudo bem. Se tu quiser fazer tudo no mesmo dia, tá tudo certo. Não compromete a tua saúde. Então, a gente termina essa etapa primeiro. Quando terminar, a gente senta de novo e pensa, bom, agora vamos replanejar o que dá para fazer daqui para frente, o que dá para melhorar. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Foi o que eu fiz em mim. Então, lá em 2015, quando eu não tinha nenhum procedimento ainda no rosto. A bichectomia e a rinoplastia foram os primeiros procedimentos que eu fiz. Eu tinha um rosto muito redondo. O rosto redondo dá uma imagem de infantilidade para nossa aparência. E Ele é quando, mais sentimental também, né? e quando a gente é jovem e está tentando desempenhar uma carreira, uma profissão que precisa de um pouco de autoridade, é difícil a gente transparecer uma mensagem de muito frágil. Sim. Acho que faz todo sentido com o que tu Total. tá falando. Então, assim, quando eu quero transmitir autoridade, assim como todas as pacientes que desempenham profissões que não são comuns do ramo feminino, tipo, delegadas, pacientes que trabalham como engenheira civil, que é uma profissão masculina, Uhum. advogadas, até algumas arquitetas. Sim, Quando porque precisa de um posicionamento e tem um rosto muito redondo, isso atrapalha muito a confiança que a gente transmite para as pessoas. Não deveria ser, porque a gente deveria ser reconhecido pelo nível de eficiência técnica, mas é inevitável que a imagem tenha uma responsabilidade nisso. Então, a bichectomia foi um dos primeiros procedimentos que eu fiz. Então, bichectomia e a rinoplastia. Depois disso, avaliei meu perfil, vi que faltava queixo, não tinha mais como adiar. Então, eu queria preencher o lábio, mas se eu fizesse lábio sem fazer queixo, eu ia estragar meu perfil. Então, preenchimento de lábio, de queixo, foi assim que eu fui melhorando. Depois, um pouquinho de olheira, um pouquinho de ângulo de mandíbula, um pouquinho de maçãs de rosto para valorizar um pouco dessa aparência. Eu faço peelings todos os anos, porque eu gosto, assim, eu sou viciadinha da descamação, eu gosto de renovação ela. celular, eu acho que é importante. Então, eu vou testando técnicas novas, coisas que vão vindo lá para a clínica, eu vou fazendo. Lipo de papada já fiz, enxerto de gordura no queixo já fiz. Então, tudo que dá para fazer, eu vou Eu acho que a fazendo. última foi a lipo de papada que você Foi. fez, né? Foi, né? Aham. Que foi... A lipo de papada com o enxerto da gordura no queixo e no ângulo da mandíbula. Foi o que deu esse perfil e realmente melhorou bastante. Nossa, mas esse foi assim, foi a cereja do bolo, Foi. assim, que tipo, o teu rosto criou assim uma, nossa, uma harmonia total. Realmente, como tu falou, é uma construção, né? É. Tu trabalha a parte do visagismo, estuda essa parte, como é que funciona assim para te fazer essa avaliação pro cliente? Então, na verdade, assim, o visagismo é uma ciência muito ampla, né? Então, a Sim. gente tem várias coisas que comprometem essa ciência. Se eu fosse me concentrar nos detalhes, eu despenderia um tempo enorme só para falar sobre o visagismo com o meu paciente. Uhum. E, claro, apesar de ter uma percepção sobre a estética das sobrancelhas da pessoa, eu não Uhum. vou pautar a minha consulta nisso, porque, enfim, não seria Sim. útil para a paciente. Ela não está lá para ouvir sobre esse assunto. Mas, dentro daquilo que a gente entende sobre o visagismo, a gente segue algumas proporções ideais. Então, a proporção áurea, por exemplo, que é o que existe na natureza como um todo, rege aquilo que tende a ser belo, que tende a ser bonito. Ela é o que basicamente nos guia na literatura com relação às indicações de procedimentos da face. Então, vamos resumir. A paciente chega no consultório, ela tem uma queixa principal, eu pergunto se ela está aberta a ouvir outras indicações, às vezes ela responde que sim. Ok, eu faço uma análise geral, é como se fosse um scanner, sim, é uma leitura rápida. Visual. Tipo assim, é uma testa que é muito grande comparada à parte inferior do rosto, é um nariz que é muito largo para a largura do sorriso, é um olho que é muito pequeno comparado com o tamanho da boca. Porque a gente não precisa seguir milimetricamente um padrão, não é assim, ó, pega a Sim. fórmula da Angelina Jolie e bota em mim. Sim. Apesar de que seria bom, né? Mas enfim, Tipo, não. é bem agradável se tivesse assim. Se tivesse, eu super aceitável. Mas não é essa a ideia. A ideia é, a literatura, ela não manda
uma receita de bolo. Ela diz, olha, existem proporções aceitáveis. Idealmente, o terço superior, que é do couro cabeludo até as sobrancelhas, tem que ser igual entre as sobrancelhas até a base do nariz, Sim. da base do nariz até o queixo. Idealmente, a largura dos olhos deve ser igual, que corresponde à largura da base do nariz. Idealmente, a distância entre as pupilas tem que coincidir com a largura da boca. Então, respeitar visualmente essas proporções faz a pessoa leiga, que está enxergando o meu paciente, ter uma percepção de beleza. Vou tentar explicar mais fácil. Sabe quando tu olha alguém que tem tudo pra ser bonito e não é? Sim. Tipo, a pele é bonita, o dente Tem é algo que bonito, não... o olho é bonito, mas tu olha e diz assim, gente, tem tudo pra ser bom, mas não é. Uhum. Por que que não é bom? E aí, essa é a hora que tem alguma desproporção que o olhar leigo não consegue identificar que tá desproporcional. Então, às vezes é um queixinho que faltou, que o leigo não identifica que é o queixo. Às vezes é uma maçã do rosto muito murchinha, que o leigo não identifica que é isso. Então, a desproporção, ela é capaz de nos dar sensação de estranheza. Quando a gente faz uma harmonização pautada naquilo que o visagismo idealiza, que é a harmonia entre as regiões da face, existe uma propensão a qualquer pessoa leiga olhar e dizer, nossa, que bonito. Essa pessoa é bonita. Sim. Tá Tem a ver com harmônico, né? matemática. Uhum. É harmônico, né? É isso A mesmo. harmonia traz a beleza, não adianta, né? Não dá pra gente tratar uma pessoa pensando só no rosto e não pensando só em dente. Entende? Sim. Então, a minha paciente que chega no consultório discreta, com voz baixa, com uma maquiagem discreta, com uma postura discreta, ela tende a procurar procedimentos discretos. A minha paciente que chega lá às 9 horas da manhã com cílios postiços, decote, silicone, mega hair, ela tem uma característica mais extravagante. Ela tende a buscar procedimentos mais extravagantes. A nossa sensibilidade é o que vai dizer. Vai na tua loja. Tu vai oferecer uma roupa toda fechada para alguém que tem um perfil extravagante? Não tem como. Não tem como. A Não pessoa aceita. vai dizer, nossa, a mulher não entendeu nada do que eu quero. Sim. Então, a leitura, a experiência, coisa que só o tempo dá. Sim. Mas a leitura do paciente ou do cliente é o que vai fazer ser mais sensível, falar mais a linguagem da pessoa. Tu não oferecer uma coisa que tá longe daquilo que ela gosta. Por isso que tu teve tanta facilidade de aceitar a transformação. Porque tu já tem esse conhecimento e tu entende que é necessário. Como tu faz isso e tu vê nas tuas pacientes, né? Vejo a necessidade. E eu acredito que gostaria que todas fossem igual a ti, né? Aceitar. Porque tem pessoas que às vezes são meia persistentes, que acham que, não, tem que fazer isso porque é isso que vai ficar melhor. E às vezes tu sabe que não é. E já aconteceu de tu ter que fazer porque a pessoa insistir demais? Já eu evito ao máximo, tá? Eu sou bem taxativa com os nãos. Eu acho que grande parte do profissionalismo é a gente saber a hora de parar, assim. Não só a hora de parar de fazer, mas quando dizer não. Até quando é a primeira experiência da paciente no consultório. Às vezes a pessoa chega com uma ideia que eu digo, olha, me desculpa, mas assim, nada a ver o que você está querendo fazer. Eu sou sincera. Não sou grossa, mas sou sincera. Eu digo, olha, nada a ver. Eu acho que tua necessidade é essa e essa. Entendo o que tu tá procurando, mas eu acho que o que tu tá procurando é pra gente fazer de outra forma. O que tu tá me pedindo não tem nada a ver. Funcionou pra vizinha, mas não vai funcionar no teu rosto. Então, dizer não foi um dos grandes divisores também da profissão. Foi quando eu parei de aceitar qualquer coisa que aparecia na minha frente, no intuito de faturar ou de, enfim, crescer profissionalmente, porque eu percebi que ia chegar num ponto que alguém ia levar a minha assinatura ruim por aí. Isso é muito grave. Imagina chegar alguém com uma roupa esfiapada num lugar e dizer, olha, eu comprei lá na Trânsito. E já me perguntaram, às vezes, a pessoa tá mal vestida, você comprou lá? Eu digo, não, de essa forma não. nenhuma. A pessoa, tá, levei até um susto. Então, é a tua assinatura que vai com a pessoa. Imagina se eu faço um preenchimento feio em alguém. É a minha assinatura que vai em alguém. Então, ó. É o meu brinco que caiu, gente. Tá se desmontando. Gente, caiu meu brinco. Caiu o brinco, caiu o tarraxo, tá voando. Depois a gente junta. Tá tudo certo, não podemos cortar o assunto. Ó, tá aqui, ó, caiu os brincos. De forma geral, é importante, assim, que... Até me perdi o fio da minha área, gente. Eu desconcentrei. Foi muito brinco. Foi muito brinco. Gente, que sabe. É quando a cliente chega e pede... o dizer não, exatamente. Então, tem pacientes que eu reoriento, eu reprogramo a rota. Olha, dá pra fazer o que tu quer, mas a gente vai por um outro caminho. Vamos iniciar por outras prioridades, depois a gente constrói esse resultado que você tá querendo. E tem pessoas que a gente tem que... pausar mesmo, olha, não vai dar. Eu acho que é um limite do bom senso, não faz parte do meu perfil, eu prefiro não fazer. Tem uma novidade para contar para vocês. A gente tá com o QR Code aqui, ó. Sabe a marca? Ai, deixa eu te contar. Amarante. Amo. Agora a Amarante vai se juntar, vai ter uma marca, né?
dentro da Lança Perfume, porque Olha. antes era Mar de Amarante. Aham. Agora eles vão fazer a junção das marcas. E nós vamos estar trabalhando com essa Ah, marca. essa é a hora que o cartão chora e ninguém vê. E deixa eu contar pra vocês, gente. A gente tá com tantas novidades. Além da Lança Perfume, da Dini, da Mai, a Amarante, gente, tá linda. Então quero que vocês, ó, entrem aqui, acessem ali, porque vocês vão ver pecinhas lindas. E tenho certeza, Paula, que é muito teu estilo. Ai, Jesus. Totalmente diferenciada. Essa é a hora que eu luto. Chiquésima, rica. Ah. Top. Ai, vamos voltar aqui, gente. Depois do brinco ter caído, agora, imagina, na nossa conversa até os brincos voam, amiga. Meu Deus. A gente ficou animada, a gente ficou animada. Ô, Paula, deixa eu te fazer outra pergunta, que eu uso isso muito na minha consultoria, Uhum. né, de imagem, estilo. Eu já tive pacientes, clientes, Clientes. né? Eu, pacientes, olha só. A gente não deixa de incorpora, a gente ser, né? incorpora. Aham. Que eu já optei também por elas às vezes chegar, né, para mim, para fazer uma consultoria e dizer, olha, a tua sobrancelha precisa ser movimentada, né, precisa Uhum. passar por um processo diferente, ou até falar do cabelo, que também às vezes não tá. Acontece isso contigo também? Assim, dar essa orientação sutilmente, claro, né? Aham. Acontece em áreas específicas. Por exemplo, quando uma paciente me procura para fazer preenchimento de ângulo de mandíbula e é uma paciente com sobrepeso, eu preciso fazer ela entender de maneira discreta que não é colocando ácido hialurônico na mandíbula que eu vou entregar para ela uma mandíbula definida. Entendi. Então eu preciso fazer com que ela entenda com respeito, com delicadeza, que o processo de emagrecimento vai ser importante para valorizar o procedimento que ela está procurando. Então eu não posso pegar uma paciente em estágio de obesidade e prometer uma lipoaspiração bem-sucedida de papada ou um resultado estético de um pescoço muito magro, porque isso nem combina com o contexto. Sim. E isso é um assunto muito delicado, porque como que a gente aborda isso que às vezes já fere a pessoa, né? A pessoa já tem uma sensibilização com o tema. Tem pessoas que já sofrem com a balança há muito tempo. Então, abordar isso precisa de realmente bastante delicadeza. Mas de maneira bem-humorada, de maneira mais leve, eu tento abordar o tema para que a pessoa entenda que realmente existe uma parte que ela é corresponsável pelo resultado. Ela pode comprar uma roupa linda, mas se ela não Sim. tiver comprometida no caimento, tu não vai poder fazer um milagre Sim. na situação. Então, eu não costumo palpitar muito no que diz respeito à sobrancelha, o cabelo, esses detalhes, porque acho que, assim, extrapola um pouco do limite daquilo que eu acho interessante. No máximo, eu digo assim, olha, eu acho que essa sobrancelha ficou muito alta e mesmo que tenha gostado, ela tá chamando atenção num jeito negativo. Então, a gente vai baixar um pouquinho dessa sobrancelha, porque às vezes fica, né, a gente parecendo o símbolo da Sim, Nike, sim. assim, um negócio enorme. Então, para evitar que isso aconteça e que chame a atenção de uma forma ruim na rua, eu oriento dessa forma. Mas o que mais acontece dentro da minha rotina realmente talvez seja indicação do emagrecimento, de um pouquinho do cuidado pessoal. Tem paciente que não faz nada de skincare, então minha responsabilidade não é prescrever dermocosméticos. Eu super respeito a dermatologia, eu acho que é uma ciência que é um universo paralelo de estudos, sabe? Tudo que diz respeito à derme, aos produtos dermocosméticos, às tecnologias que envolvem os produtos de farmácia, os industrializados, enfim. Então, se eu fosse me ater a estudar esse tema, eu desprenderia muito tempo e pararia de me atualizar nos injetáveis. Então, quem faz tudo não faz nada, né, Josi? Bem assim. Então, eu não tenho a competência de prescrever dermocosméticos, mas eu digo, olha, talvez reajustar o teu skincare, tu conversar com a tua dermatologista para fazer um procedimento melhor nessas manchinhas, fazer alguma coisa nessa marca de acne, prescrever um Roacutan, às vezes, para melhorar a acne recorrente. São coisas que vai nos ajudar nesse processo. A gente precisa trabalhar em conjunto. E, às vezes, a equipe é multidisciplinar mesmo. E tu já deve ter conquistado vários clientes por falar isso, né? Porque bem assim, ó, comum. quando a pessoa vai lá a gente fala a verdade, porque não tá ali, ó, de repente, eu já tive clientes, né, de chegar e dizer assim, Josi, eu quero fazer toda a minha consultoria, mas tudo que eu falava, ela dizia, mas eu tô gordinha. Era assim, a fala sempre era, tô gordinha. Olhei pra ela e disse, ó, tu é maravilhosa, linda, então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um processo, uma meta, e tu emagrece? Tu quer emagrecer quantos? Tanto. Tem quanto tempo para emagrecer? Tanto tempo. Tu acha que tu consegue? Consigo. Então tá. Então, a minha próxima reunião contigo vai ser daqui tanto tempo com o teu resultado. É isso mesmo. Pode ser? E eu já atendi muitas clientes. Porque não adianta eu chegar lá. Sim, porque é algo que não é só o valor. Eu digo assim, Josi, mas tu não vai. Não, eu quero, sabe o quê?
Sabe o que que tu vai me ajudar? Se tu chegar aqui a alcançar o teu objetivo. Porque o teu objetivo vai ser o meu objetivo também. Essa é a prova real de que a apresentação pessoal muda vidas. Totalmente. Tanto na minha área quanto na tua área, o poder que a gente tem de transformar o dia de alguém, a autoestima de alguém, os sonhos, as metas, os propósitos, a força de vontade, a consistência. Eu acho que é um processo muito revolucionário. Então, é muito maravilhoso como as pessoas que aceitam passar por essa Sim. transição Uhum. se descobrem num universo totalmente novo, assim. Dizem, Paula, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse nível de satisfação com a minha apresentação pessoal. Nossa, E para ti, top. certamente, deve ter o Não. mesmo feedback. Não, e é tão legal tu ver daí o todo, né? Porque é muito sentimental, né? Porque eu não sei se no teu caso também, eu acredito que seja, quando a pessoa busca às vezes algo que é muito surreal, tu percebe que ela tá passando por algum momento emocional que não é bacana, né? Exato. Tem muito. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a fisigomonia. Não. É, sobre, Me né? conta mais. Gostei. Eu Quero fiz esse saber. assunto. Aham. O nosso corpo, ele fala. Então, quando a gente faz uma leitura corporal, né? O corpo fala, tem que, olhos maiores, naturalmente a pessoa, ela é mais visão. Bocas maiores, né? É fala. Então, o nosso corpo, a audição, né? A orelhinha que é mais... Eu não sei se tu percebeu, se em tu fazer alguns procedimentos, tu também emocionalmente mudou algumas coisas. Tu já parou e fez essa Não. leitura? Mas agora eu vou ficar pensativa. Vou tentar fazer uma correlação. Mas tu observa. Então, tipo assim, existe muitos estudos que falam, né? Tipo, os grandes líderes, se tu for lá, os narizes não podem ter, ele tem que ter seu sim. Então, quando ele tem esse vínculo muito aprofundado, são pessoas que não são tão líderes. Olha. Então, isso tudo. Então, tem que tomar muito cuidado quando tu for fazer um procedimento também, que isso pode mudar a tua personalidade, né? Os teus sentimentos. Eu tenho uma amiga em comum, claro, não vou citar o nome dela, que ela fez, né, a rinoplastia, só que ela cavou demais. Porque ela Sei. quis fazer algo que era surreal, né? Sim, bem comum. E ela era uma empreendedora nata. E depois do processo, ela perdeu como se fosse a mão. E hoje ela, né, não tem uma empresa tão, né, que Tipo, o fature brilho sumiu, o assim. brilho sumiu. E daí a gente conversa muito e a gente fez junto o PNL. E o PNL também fala muito sobre isso, né? E a gente, daí ela disse, Josi, é real isso aconteceu. Eu disse, não, mas não adianta. Manda ela fazer uma rinomodelação com Sim. ácido. Eu devolvo o perfil boto dela e ela volta a ser uma super. Sim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, em querer fazer algo e de repente tu vai perder aquilo que é o teu dom. Então, ela tinha um dom e ela acabou perdendo. Claro, né? São vários processos, né? Então, emocionalmente, a gente acaba vivendo algo, querendo algo, e a gente acaba indo buscando as estéticas para isso. Esse é um processo bem importante de vencer a onda da cópia. Então, quando a gente tenta replicar na nossa fisionomia uma coisa que outra pessoa fez, não porque serve pra gente, porque a gente tem um objetivo estabelecido, mas porque a gente quer apenas ser uma cópia fiel daquilo que a gente admira, às vezes não é por maldade. Às vezes eu olho lá a estética de uma pessoa que eu conheço, que é maravilhosa, e digo, olha, eu quero ficar que nem ela. Não porque eu tenho inveja dela, mas porque eu me inspiro nisso. E tá tudo bem. Mas nem sempre essas coisas vão ser compatíveis, né, para a mesma pessoa. Então, isso faz com que o paciente esteja buscando algo irreal, ou o teu cliente buscando algo irreal, e que no outro combina, nela não. Síndrome de cópia. Acho bem essencial, assim, a individualização dessas etapas. Acho que em qualquer ramo que envolva a beleza, a autoestima, a fisionomia, a gente precisa encarar cada indivíduo individualmente. Então, é por isso que a gente não passa preço, gente, pela internet. É por isso, não é porque eu tenho preguiça de digitar valor. Mas não tem como, Não é porque né, eu tenho Paula? preguiça de te explicar como é que funciona o Line Skin pela internet. É porque tem pacientes que nem podem fazer o procedimento. Eu não consigo resumir 45 minutos de consulta. Acho que o paciente nem merece isso, sabe? Sim. O paciente merece minha atenção, conversar comigo pessoalmente, entender o processo, saber como é que funciona, por que ela vai investir, por que ela não vai investir. Eu preciso que ela compreenda. Ninguém gosta de ser rotulado como um item de compra. Então, é assim que a gente trabalha, né? Lidando com pessoas, com expectativas. Aquilo que tu falou sobre o sentimental, né? Eu lido com mulheres que estão prestes a casar, que recém se separaram, mulheres que foram traídas, mulheres que estão começando um namoro novo, que estão casando pela terceira vez, que recém foram mães e estão se reencontrando no universo pós-maternidade. Todos os perfis, mulheres da terceira idade que ficaram viúvas,
e estão tentando se reerguer. Nossa. Então, olha quanta história de vida envolve. O quanto a estética, nesse sentido, vai muito além de só botar uma boca. Tem a ver com todo um processo que a apresentação pessoal, a consultoria também pode Sim. fazer, né? Que ela é uma parte sentimental que vai para nossa apresentação. Então, trabalhar com isso e casa muito bem. Quando tu vai falando, eu vou fazendo pelo meu conhecimento que eu Aham. tenho, de, nossa, como muda, né? Como transforma vidas. Porque às vezes tu fazer. Porque o que é? A harmonização, o que que é? O equilíbrio de tudo. Uhum. Então, tu traz isso para a pessoa. Então, quando a pessoa também vai te procurar, é porque ela também já está buscando isso. É. Ela já está preparada para isso. Uhum. Então, tipo assim, a pessoa que quer, né, vamos supor, fazer uma lipo de papada, ela já está querendo parar de sofrer com o mundo, né? Que o mundo vem batendo nela, ela precisa de inflar. Então, tá na hora dela ser mais segura, dela ser mais determinada, dela entender que cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma. Então, que a gordura, ela é muito isso, né? Uma autodefesa do universo. Então, assim, casa muito e é muito bacana. Mas me conta uma coisa que eu quero saber, que existe, assim, uma técnica nova. Gente, Aham. presta atenção. Uhum. Ela me mostrou algo que agora eu vou querer colocar na tela, tá bom, galera? Aí, ó, produção. Uhum. E eu vou até mostrar. Que técnica extraordinária é essa? Conta pra mim dessa nova tendência aí que, gente, Então, vamos lá. Ela não tem nem palavras para eu tô expressar. assim, ó, eu tô de cara, eu quero total explicação sobre isso. Aham. Eu mandei pra Josi algumas fotos do Line Skin, que algumas seguidoras já estão acompanhando nos stories e no feed nos últimos dias, mas para explicar melhor. O Line Skin Hard é um método que chegou agora em Criciúma, né? Eu sou a primeira profissional da nossa região que faz esse método. Ele foi desenvolvido em São Paulo pela Teresa Escárdua, que é uma estudiosa, assim, muito, muito competente no que diz respeito a rejuvenescimento de pele, enfim. É uma dentista que rompeu as barreiras só do injetável, só do dentário. Ela migrou para uma área muito difícil, que é justamente o rejuvenescimento celular, rejuvenescimento de pele. Então, é uma técnica muito, muito inovadora. O Line Skin é um método de aplicação de ácido. Então, é aplicado um peeling químico. Quando a gente fala o nome peeling, fica parecendo que é uma coisa muito bobinha, né? Aquela coisa tipo, o Sim. peelingzinho do Mar Morto, o Sim, sim, peelingzinho de sim. cristal, o peelingzinho. Não é uma descamação comum. Ele é uma queimadura controlada. Então, ao aplicar, principalmente na área da pálpebra, ele pode ser feito no rosto inteiro. Claro, não de uma vez só. Mas ele pode ser Sim. feito ao redor da boca, nos códigos de barra, ele pode ser feito em cicatriz de acne, ele pode ser feito em rugas laterais e paciente que dorme muito de lado e fica com friso na lateral do rosto. Pode ser feito no pescoço, pode ser feito em várias No áreas. pescoço também? Sim. Gente, eu tô apaixonada. Já quero? Gente. Ai, depois dos 40, eu não sei assim, as coisas começam a ficar mais Como diz a Pamela, meu acessíveis. colágeno derrete. Eu sei Aham. a Pamela é maravilhosa. Não, que é aquela mulher, né? Mas volta aqui para esse assunto. Transformada. Não, depois nós vamos falar dela, que ela, gente, Aham. é outra, assim, que é um exemplo total, né? Outra. Então, o Line Skin, ele causa uma queimadura controlada. E a gente vai, claro, passar por várias etapas de pós. Tem um cuidado ali usando uma máscara oclusiva, uma máscara que fica plastificada nos olhos por 11 dias, não pode remover, eu que removo no consultório, enfim. Mas, quando a gente remove essa máscara, a pele enrugada e velha da paciente sai junto e embaixo tem uma pelezinha nova, bundinha de nenê. Não, gente, essa imagem aqui, ó, que até tu Aham. comentou que é, né? É minha avó. É tua avó. Aham. Gente, quantos anos mesmo? 83. 83 anos. Gente, o Então, que a é minha isso? Que avó, ela é resultado o é esse? exemplo real de que como o procedimento estético pode mudar a qualidade de vida de alguém. Minha avó, ela enxerga muito mal. Ela tem problemas de visão, Sim, sim. enfim. E ela estava com uma indicação, inclusive, pelo plano de saúde de se submeter à blefaroplastia. Sim, Porque o excesso de pele palpebral... Ela já tem o olhinho pequenininho, dá pra ver na imagem. Sim, e como levantou, ó, o olho dela abriu. O excesso de pele palpebral estava prejudicando a acuidade visual. Ela não conseguia mais Sim. enxergar, mesmo de óculos. Então, eu voltei do treinamento de São Paulo num domingo. Na segunda-feira de manhã, ela estava no consultório. Era o dia do Jogo do Brasil, ainda, da Copa do Mundo. Segunda-feira, ela estava no consultório, no horário do jogo. As recepcionistas assistindo lá embaixo e eu fazendo o Line Skin Hard na minha avó. Foi a primeira paciente que eu cheguei, assim, louca para fazer. E o resultado foi excelente, assim, um rejuvenescimento de pele. O Line Skin, além de eliminar essa pele enrugada antiga, ele promove uma retração do tecido. Então, o excesso de pele palpebral superior, se tu perceber na análise da foto, ele diminuiu, porque ele retrai realmente e deixou o olho dela mais aberto.
Então, várias fotos que eu te encaminhei, que a gente vai mostrar, enfim, Gente, são é cada um da que... evolução do processo e de eliminação dessa pele enrugada na área dos olhos. Tá, agora eu quero fazer as minhas curiosidades. Então vai. Tá, vamos lá. Excesso de... a dor, muita, após, como é que funciona? Durante o procedimento, é esperado que o paciente sinta uma ardência que vai durar entre 5 e 8 segundos. Então, Tipo assim, uma queimadurinha assim? isso, a primeira vez que eu passar o cotonete com ácido, ele vai produzir um pico de ardência que, se contar nos dedos, vai durar no máximo 8 segundos. Sim. Depois desses 8 segundos, ele regride e ele começa a gerar uma analgesia. O próprio fenol, ele já começa a anestesiar o fluxo nervoso daquela região e começa a adormecer toda a região palpebral. Então, o paciente não sente mais depois que eu fazer a primeira passada, por exemplo. Então, 8 segundos de desconforto no início do procedimento. Depois disso, claro, é uma queimadura. Toda queimadura, quando ela fica exposta ao oxigênio, ela arde. É por isso que os antigos diziam para botar hipoglós, creme dental na queimadura da mão. Café. Ai, Exato. Era para impedir que o oxigênio tivesse em contato com a queimadura. Ali é o mesmo critério. Então, a pomada que a gente usa nos olhos, nos 11 primeiros dias, ela vai servir como proteção para o paciente, porque não vai arder, porque não tem contato com oxigênio, e não vai contaminar. Não tem bactéria, poeira, nada da tua cama, ácaro, que possa entrar em contato com a pele recém-queimada e te causar um desconforto maior. Então, aqueles dias ali é chatinho ter que usar máscara, mas serve justamente como uma proteção. Mas tu coloca, a pessoa vai pra casa, lava Sem o dor, rosto, sem desconforto nenhum. aí lava o rosto tranquilo. normal? Não vai lavar o rosto normal. Não pode. Ela Ali? vai limpar com água micelar, com tônicos, vai passar o hidratante com algodão, com cautela, mas vai evitar de fazer o enxágue, o esfregaço da face como um todo. Isso porque, apesar da máscara, da pomada, ela polimerizar e virar um plástico, ela vai cair, ela vai soltar. Então, se a gente ficar molhando, esfregando com frequência. Então, nos primeiros 10 dias, que é o período ali de transição com a máscara, a minha paciente vai limpar o rosto só com algodão e Um com pouco mais de cuidado. um pouco mais de cuidado. Claro, lavar o cabelo, escorrer um pouquinho no rosto, não faz mal. Mas a gente evita de fazer um esfregaço direto. Depois disso é diferente. Depois disso, ela usa uma pomadinha na área dos olhos, aquele vermelhão que fica na pele. Sim. Ele e é daí... transitório, faz parte do procedimento, não é Sim, uma que nem- intercorrência. E ele vai ser coberto com uma pomadinha que parece um corretivo. Ele tem uma textura próxima da minâncora, aquela pomadinha laranja bem antiga. Só que ela é tom de base. Então, uma camadinha bem fininha dela vai cobrir e vai ficar nessa aparência aqui. Essa aparência. Aqui tá Sim. com a pomada. Que daí parece que tá com um pouquinho de corretivo ali em cima. Isso, o mais importante é cobrir o rosado da área dos olhos depois do processo de cicatrização. Mas tranquilamente, dá para conviver tranquilamente com o processo. E o resultado, assim, ele já começa a ser... 11 dias. 11 essa dias? foto entre uma e outra tem 11 dias. 11 dias. As fotos que vocês estão vendo, tem as que estão vermelhinha tem 11 dias, a que estão com a pele no tom normal tem 30 dias. 30 dias, então já fica com a pele Totalmente recuperado. Gente, mas eu achei o máximo. Tá, isso já é um prevenir? Como é que funciona? O que que ela veio para fazer? Nos últimos dias eu fiz muitas consultas sobre o método com várias pacientes curiosas, né? Loucas para aderir à novidade. E uma das coisas bem legais é a indicação das pacientes naquele momento de limbo. Olha só que interessante. Sabe quando a pessoa ela tem uma flacidezinha de pálpebra que não é o suficiente para fazer plástica? Sim. Ainda que ela vai no médico e diz, não, enfim, tu tem indicação, mas tu tem que esperar piorar para depois fazer, porque ainda não dá. É essa daí que é a paciente ideal. Porque ela tem um excessinho de pele, às vezes um craquelado inferior, uma linha de expressão exagerada na lateral, uma flacidezinha de pálpebra superior, mas que ainda não dá para chegar no cirúrgico. Então, esse daí é o método que vai evitar ou até adiar uma cirurgia plástica de pálpebra. Nos casos de mais idade, como o da minha avó, da outra senhora que eu mostrei a imagem, por exemplo, a gente está diante de uma realidade de uma pessoa que deixou muitos anos a linha de expressão evidente. Ali, o princípio é o mesmo. A gente elimina essa pele antiga, vai promover uma retração tecidual, vai melhorar o excesso da pálpebra superior, mas não tem durabilidade. Isso aí vai durar de 5 a 10 anos, por exemplo. Pele velha foi embora, pele nova no lugar. É um botão de reset. É como se tu tivesse... Sabe quando a pessoa chega lá no consultório e diz assim, Paula, esperei muito para começar o Botox. Agora não dá mais para tirar essa marca. Quando faz o Botox e aí tu sorrindo não tem a linha, mas ainda tem aquele marcado na lateral. Sim. Esse é o botão de reset. É aquele que a pessoa tem a chance de eliminar aquela pele e vir uma bundinha de nenê de volta no lugar. Gente, mas é assim, ó.
resultado É maravilhoso. incrível. É. Porque assim, talvez tem pessoas que não percebem, no caso que com a idade a gente vai tendo essa Aham. necessidade, né? E ele fica muito natural, né? Porque ele não tem nada de artificial, né? Não é Ele nada só injetado. volta ao teu estado natural Exatamente. de alguns anos, né? Então, assim, ó, não tem cicatriz, porque não é um procedimento com corte. Não tem pós-operatório cirúrgico, apesar de ter um pós-procedimento cuidadoso. Não é um procedimento injetável, não é um procedimento queimado, como jato de plasma, não é um ultrassom microfocado, não é nenhum método que a gente já conhece naturalmente. Esse peeling, o peeling de fenol, ele é um rejuvenescimento total da pele. Então, a gente elimina a pele velha, nasce uma pele nova. É a tua própria pele, o teu Sim. próprio volume, a tua gordura subcutânea, o teu tom de pele, nada mascarado. Só que é uma Sim. pele nova. Botão de Nossa, reset. que tô admirada. Aham, Gente, é maravilhoso. é uma revolução, né? É. As Mas- pacientes, assim, mesmo não tem época do ano para fazer, por exemplo, tu pode fazer em qualquer período. Só que, claro, a gente entende que no verão a paciente fica mais desconfortável de ter que fazer o procedimento, enfim. Sim. Mas chegou com tanta potência que, assim, as pacientes estão fazendo mesmo em janeiro. Eu fiz Sim. pacientes em dezembro, eu fiz pacientes agora em janeiro, tenho pacientes essa semana ainda que já vai se submeter ao método. Então, o Line Skin, ele vem realmente para mudar aquilo que a gente conhece como opção de tratamento para a área das pálpebras. Apesar de que pode ser feito em várias áreas do rosto. Sim, mas o mais, sim, aqui pelo O menos mais que eu impactante, a área vi, dos olhos, é. nossa, mas tem vários, né? Tem pessoas que têm, né? Cada pessoa às vezes tem, mas é impressionante. Região orbicular. E valores, é tipo, é equivalente, assim, que procedimento, assim, que Vamos lá. costuma ser? Isso não é um procedimento tabelado, ao ponto que eu consiga dizer que é um valor fixo. Sim, sim. Isso porque algumas pacientes têm um tom de pele que precisa de um preparo diferente de uma paciente que tem um tom de pele mais claro, ou mais rugas, ou menos rugas, enfim. Usa mais Vou dar um exemplo produtos, clássico. menos... Uma dessas pacientes que eu mostrei a foto, ela é uma paciente que fez só um preparo de pele em casa com home care, um produtinho pré-peeling na área dos olhos. Eu fiz o Line Skin, tá tudo certo. Uma outra paciente que eu mostrei, eu tive que fazer o Line Skin na área dos olhos. Ela ficou com uma pele super lisa nos olhos e ficou um pouquinho enrugada na bochecha, porque ela tinha mais idade. Então não combinava deixar um olho muito liso e um rosto craqueladinho. No caso dela, eu fiz um peeling, um aging, que a gente chama, que é um peeling anti-idade, que foi no rosto inteiro, no caso, um protocolo um pouquinho mais completo. Então, normalmente a paciente vai investir entre R$3.500 e R$4.000, dependendo do protocolo estabelecido. Mas eu vou te contar, pelo resultado, Aham. achei que seria até mais caro. Mas não. Porque o resultado, ele é muito, muito... Muito próximo de uma plástica. Nossa! É. E muito mais natural, muito mais... Muito menos invasivo. Sim, Sem centro cirúrgico, sem corte, sem cicatriz, sem risco de ficar com o olho virado, que são efeitos colaterais que podem aí depois acontecer. tem mais a parte, né, a pele, né, que daí tem os queloides, cada pessoa tem Exato. uma forma de reagir o organismo, né? Então, nesse orçamento, normalmente a paciente se submete ao procedimento, tem todo o acompanhamento comigo em consultas a cada 3 dias. E eu dou para a paciente um kit, que é um home care, que ela leva tudo que ela vai usar na pele dela nos primeiros 10 dias, dos 10 aos 30 dias e dos 30 dias em diante. Então, tudo, o Sim. protetor solar, o sabonete, a vitamina C, tudo que ela precisar usar no período de cuidado do pós-procedimento, eu dou numa bolsinha para ela levar tudo embora, não precisa comprar nada de farmácia. Nossa, gente, eu fiquei encantada, tá? É maravilhoso. E contraindicação, assim, existe contraindicação? Existe. E assim, não tem a ver com idade, não tem a ver com nível de pele. A contraindicação, por incrível que pareça, é o tom de pele do paciente. Pacientes de fototipo 1, 2 e 3 são os pacientes ideais para receber esse tratamento. Então, pacientes branquinhas, olhos claros, ou paciente que é branquinhas, olhos escuros, cabelo escuro, não tem problema. Assim, uma pele, no máximo, teu tom de pele, por exemplo, que é um tom, um moreninho, assim, discreto. É uma paciente, um fototipo 3, por exemplo, como tu. Sim. Um fototipo 4, uma pele mais morena, uma pele mais negra, ela não pode receber esse procedimento pelo risco dele hipopigmentar, ficar branco, ficar mais claro. Como se fosse uma cicatriz, vamos supor Uma assim. pele nova que se formou ali, ela não tem o mesmo número de melanócitos que a gente tem numa pele normal. Então, se a paciente tem muita melanina, ela vai ficar com uma pele mais clara na região do line Fica skin. manchado. Né? Então, não é o ideal. Então, no momento, até que essa tecnologia também se desenvolva e também mude, os pacientes de fototipo 1, 2 e 3 são bem aceitos para a técnica.
Os 2 e 3. pacientes morenos a negros, eles infelizmente por enquanto não podem receber o método. Provavelmente vai vir um É, novo, isso. tecnologia, Anda passos produto, largos. sim, Até ano que sim. vem o negócio mudou. Nossa, que legal. E fora isso, Nenhuma outra qualquer contraindicação. pessoa, Qualquer pessoa. mulheres gestantes, né? A gestante ela Sempre pode gestar, né? Ela não pode fazer nada. Ela tem que se concentrar em Mas- fazer o nenenzinho. Mas uma lactante pode receber o lactante. procedimento, uma idosa, uma paciente de baixa idade, tipo 20. Eu tenho paciente de 25 anos que tem muito excesso de pele de pálpebra. Sim, uhum. Porque a flacidez palpebral é uma característica genética. Muito. Então, assim, não dá pra lutar contra uma coisa que a tua herança genética já te deu. Sim. Nesse caso, pacientes muito novas podem receber, pacientes mais idosas podem receber, como 83, como a minha avó. Pacientes que têm, às vezes, diabetes, ela pode receber o procedimento desde que esteja controlada. Uma pressão alta, desde que seja controlada, pode receber. Ah, Paula, eu tenho doença autoimune. Se ela for controlada e estabilizada, ela pode receber. Claro que não vou fazer o procedimento numa paciente com a psoríase, com vitiligo descontrolado, alguém que Sim. esteja fora de tratamento. Mas pacientes em controle, em remissão de suas doenças autoimunes estão 100% liberadas para receber o método. Nossa, então esse é o momento. Essa é a hora, assim. Tá, e Paula, e como é que funciona? Daí tu veio com essa novidade, né? Aham. Tu fez o curso que tu trouxe essa Foi no técnica final do ano passado, em novembro. final de 2022, aí tu trouxe. Isso. E daí quando tu lança nas redes sociais, É o burburinho. Todo mundo quer saber detalhes. Aí elas enchem a caixa do direct, que elas querem saber preço, querem saber se dói, se não dói. Tudo que me perguntou, elas tentam resumir em uma frase. E não dá. Vejam bem, se vocês voltarem o vídeo aqui, a gente gastou 15 minutos falando sobre o método. E nem falei todas as particularidades. é, Então, assim, desde sempre, Josi, eu gostei de fazer consultas muito completas. sim. Então, lá no Metropolitan, no consultório antigo, eu montava uma apresentação de slides, eu mostrava resultados, eu mostrava antes e depois, eu explicava tudo sobre a anatomia daquela região. É uma mini aula. Hoje, com o método, eu faço a mesma coisa. A pessoa chega na minha sala, eu abro fotos de como fica vermelho, de como é a máscara oclusiva, como é que é a pomada que ela vai usar depois, o que vem no kit. Eu monto uma apresentação que a paciente sai entendendo absolutamente tudo o que ela vai receber. Até para não chegar lá e dizer, mas eu não sabia que ficava vermelho. A confiança e a segurança é uma das coisas que eu mais prezo lá dentro, sabe? Então, quando a pessoa confia em mim, no meu nome, na clínica, na credibilidade que eu conquistei até aqui, é importante que ela esteja confiante de que é a melhor alternativa para ela. Eu não gosto e não faço procedimentos em pacientes que são motivadas pelo calor da emoção. Sim. Que eu já percebo, a gente tem um feeling, né? A gente sabe quando a pessoa vai se arrepender. Tipo assim, se a pessoa vai fazer um negócio, ela vai se Sexto arrepender. sentido tem que funcionar. E mulher é assim, movida à energia do momento. Então eu gosto de explicar tudo. Eu gosto que a pessoa tenha a segurança do que ela quer para que ela esteja assim, não, é isso mesmo, é o que eu quero. Se tu vai no cirurgião plástico hoje, ele faz a tua lipo hoje? Não. Então, por que nós devemos fazer da mesma forma? Não é porque a gente não quer, é porque realmente existe um processo de autoconfiança. O paciente precisa se sentir seguro do que está escolhendo, para daí sim realmente fazer o método. Gente, eu me apaixonei. Tá? É burburinho, guria. Assim, As pacientes são alucinadas. Depois ela vai ficar uns 10 minutinhos aqui, nós já vamos conversar. Fazer uma Adoro. avaliação. Nossa. Paulo, sabia que já faz 1 hora que estamos conversando. Meu Deus, gente, o tempo voa. Gente, e tem tanta coisa ainda para te perguntar. Quando é que a gente vai marcar o próximo pod? Tá vendo? A gente precisa ter uma pauta, gente, definida, senão a gente vai longe. A gente vai engatando um assunto no outro e vai. No início era para mim até falar, eu já fui tão automática, era para me falar que aqui é um podcast que a gente fala de beleza, de cultura. Eu queria tanto te apresentar rápido, porque eu já sabia que esse negócio ia ser muita coisa, não ia dar tempo. Então vai, vamos otimizar o nosso tempo perguntando vamos coisas. Falar, gente. A Pam foi uma menina agora que tu fizesse, né? A Pam é minha paciente desde 2018. Cara, e ficou muito lindo, né? A transformação dela. Acho que a gente pode falar dela? Pode. Ela vai ficar super feliz. Oi, amiga. Vou te explicar a realidade ali, que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou até agora. A Pam, ela sempre foi bonita, mas tinham coisas que podiam melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E ela já fazia procedimentos com outros profissionais, enfim, tinha uma profissional de confiança. A Pam é uma paciente super alérgica, então ela tinha muita insegurança daquilo que ela conseguia ou não fazer. Uma vez ela fez um ultrassom microfocado, logo que surgiu o ultrassom microfocado em Criciúma, e ela ficou deformada de inchada, assim, ela desenvolveu um processo alérgico bem considerável. Então, eu abracei essa causa, assim, chamei a Pam pra vir, abracei essa causa e disse, não, amiga, agora a gente vai
Ela não era minha amiga ainda, né? Ela era minha paciente, mas depois acabou virando. Ah, não tem como, né? Mas realmente, assim, foi importante a gente dar essa virada e melhorar alguns pontos. A Pan, quando ela foi ser atendida por mim, ela tinha recém passado pelo puerpério. Hoje ela consegue lidar com esse assunto com um pouco mais de naturalidade, mas ela passou ali pelo baby blues, assim, ela teve Sim. um processo bem difícil, psicológico, Uhum. pós-parto. Então era o momento que ela precisava reacender, sabe? Ela já era uma mulher poderosa, ela já tinha força empreendedora, ela já tinha garra, constância, ela já tinha várias características de uma mulher forte, mas naquele momento ela estava fragilizada. Então, mudar um pouco dessa estética externa foi uma ferramenta para ela conseguir reacender aquilo que já estava lá dentro guardado e que ficou guardadinho numa gaveta durante todo o processo de puerpério dela. Então, eu acredito que os procedimentos estéticos, eles serviram justamente para alavancar, para trazer de volta algo que ela já tinha. E Sim, não foi é mérito dela. meu, foi mérito dela todinho. Só que tu foi. A gente foi lapidando, a gente foi cuidando. Então, a gente começou com algumas seringas de ácido. A primeira vez a gente fez 11 seringas. O número pode parecer assustador, mas, gente, um sachê de ketchup tem 8 ml. 1 ml de ácido é 1/8 de um sachê de ketchup. Tem noção da quantidade? Nossa, é pouquíssimo. É pouquíssimo. É como se eu pegasse As 11 gotas de ouro, seringas. né? É uma das gotas mais caras que Uma seringa, um sachê de ketchup tem 8 seringas de ácido. Então, dizer que eu usei 11 no rosto inteiro não é muita Sim. coisa. Então, vamos começar a desbloquear os medos daqui para frente, com Uhum. relação às quantidades. Claro, a gente tem que ter bom senso, né, gente? Técnica, enfim. Uhum. Mas no primeiro ano a gente fez as 11 seringas, no segundo ano a gente só fez manutenção com 4, no terceiro ano a gente só fez manutenção com 2. Aí a gente deu uma ajustadinha no nariz, porque ela já fez rinoplastia 2 vezes e não ficou do jeito que ela queria. A Pamela tinha indicação de fazer o lip lift, que é uma técnica cirúrgica para levantar o lábio superior. Tinha uma distância ali, aquilo que a gente falou sobre Sim. proporção, visagismo e tal. Tinha uma distância importante que o preenchimento labial não podia resolver. Então, essa é a parte da nossa sensibilidade, dizer, olha, eu posso fazer um lábio bonito em ti, mas existe uma pele sobrando que vai além do meu alcance. E é importante a gente cuidar de maneira cirúrgica. Então, ela fez o lip lift, foi o que deu uma super diferença na aparência dela também. Então, esse processo, ele já cresce há 5 anos. Foi em 2018 que a Pan foi minha paciente pela primeira vez. E essa construção realmente é Nossa, maravilhosa. mas o resultado dela. E é assim, é uma coisa unânime, tá? As pessoas, Aham. porque assim, a gente comenta, né, Paula? Não adianta. Sim. Mulher comenta e vê, E gente. quanto mais visibilidade a gente tem, mais na boca do povo a gente Sim, tá, e né? tipo assim, as pessoas falam, gente, a transformação dela ficou. Eu achei muito linda. Ela ficou natural, ela ficou poderosa, ela ficou empoderada, né? Ficou. Porque ela tá se sentindo linda também, né? Porque ficou e ela está se sentindo linda. E isso trouxe muito mais. E a partir daí ela conseguiu desenvolver vários outros projetos. Que eu acho que, assim, nada, não é mérito do meu tratamento, é mérito dela por ter usado isso como um gatilho, que talvez até hoje ela não tenha percebido. Vendo o vídeo ela vai Tá, notar. mas isso foi um canal de poder mostrar para ela também Tinha poder em fazer muito mais do o que que ela já ela tinha poderia pensado. fazer, orientar ela, né? É, Mostrar um norte, né? O O caminho. Pan Skin veio depois disso, sabe? Eu acho que à medida que ela foi crescendo nesse processo com a beleza dela, ela começou a alçar novos voos. Então, ela aumentou o ateliê, fez a obra, mudou os pacotes de noiva, fez as coisas diferentes, aí criou o Pan Skin, criou a linha de maquiagem, né? O Pan Beauty. Então, o desenvolvimento desses novos projetos tem a ver com a autoconfiança que o processo de embelezamento gerou. Mas como é, vê, não adianta, né? É Quando a massa, pessoa né? tá se sentindo bem, quando a pessoa tá se sentindo, né, que tá legal, que se vê no espelho e se sente bonita, o teu profissional, o teu pessoal, não adianta. É A super gente power, gente. É assim, ó, brilha, não tem como. Tu já vivenciou isso, né, Paula? totalmente. Eu já vivenciei isso, a Pan tá vivenciando isso, que tá assim, e é algo que às vezes as pessoas, porque isso é besteira, não é, gente? Não é, é importantíssimo a gente estar se sentindo bem, né? É necessário, assim como eu falei lá no início, hoje a maneira com que eu me apresento visualmente determina se meu dia vai ser bom ou se não vai. E às vezes eu amanheci num dia que não é bom, mas o meu visual ele vai me dar o engajamento, o entusiasmo necessário para orientar o meu dia e guiar meu dia. Eu já passei por momentos pessoais bem difíceis, assim, depois da minha separação. Eu tava no puerpério, a Manu tinha só 40 dias quando eu me separei, então Foi 2 processos muito muito difíceis. difíceis. Foi o puerpério e a É. separação no mesmo tempo. Obviamente, eu tava me sentindo, assim, o ó do borogodó, como a gente chama, porque Fisicamente, esteticamente a gente fica virada num trapo.
Então, a estética, ela também serviu de canal de bênção, assim, na minha vida, sabe? Sim. De fortalecimento, encorajamento. Impulsionar, né? Encorajamento, acho que a palavra é. certa era essa para falar desde o início. Então, eu, no meu caso, como eu já cuidava do meu rosto, já tinha uma apresentação visual da face que já era bacana, eu procurei cuidar do corporal, que era o que estava me fragilizando. Então, claro, fiz uma lipoaspiração, abdominoplastia, cuidei da mama, fiz enxertinho de glúteo, dei aquela repaginada no shape, assim, e aquilo serviu de encorajamento para as novas coisas que eu queria fazer. E a partir daí foi quando eu comecei a dar mais aulas, mais cursos, mudei a clínica de lugar. Foi nessa fase pós-plástica, foi quando eu saí do Metropolitan, resolvi alugar a casa, fazer a casa no Pio Correia, abri um projeto que é a clínica hoje, ela tem 7 salas de atendimento, então liderar uma equipe é diferente de ser dono do teu próprio negócio. Então, gerir, cuidar de todos os outros procedimentos, mais funcionários, foi um empoderamento que a estética me trouxe, a apresentação visual me trouxe. Nossa. A gente tem esse poder, né? E antes tu trabalhava muito, né? Eu acho que tu consegue hoje controlar muito mais o teu tempo, produzindo muito mais, por essa autoconfiança, porque, né, essa autoestima que tá elevada e que foi, assim, imagina, passar por esse processo, tu foi realmente uma mulher muito determinada, focada e que, tipo assim, tu olhou lá pra frente, né? Tu não ficou olhando pra trás, né? Eu acho que a mulher, na natureza como um todo, tá? Desde a da Eva, eu acho que a gente tem um poder de canalizar a nossa energia de maneira que nenhum outro ser consegue. Então a gente consegue bem fênix, assim, a gente se reergue das cinzas constantemente, de diversos processos da vida, né? A gente está aqui falando sobre apresentação pessoal e estética, mas constantemente a gente precisa renascer em algo, assim, em algum setor. E no meu caso, eu acredito que eu consegui canalizar minha energia em gerar produtividade no meio do caos. Se eu ficasse matutando, pensando, remoendo, eu teria sofrido muito mais do que eu já sofri. Olha que não foi pouco, esse processo todo. Então, eu ocupei a minha cabeça com o meu trabalho. Eu estabeleci metas de coisas que eu achava que era possível alcançar em um prazo curto de 1 ano, 2 anos, e trabalhei constantemente nessa direção. E acho que a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente passa por um momento caótico é quando a gente se alinha e diz: bom, quais são as opções agora? Eu tenho a opção de desistir e chorar as pitangas. Eu tenho a opção de recomeçar. Eu tenho a opção de dar continuidade naquilo que eu já sei fazer. Eu tenho a opção de me reformular, mudar de cidade, de estado, de país e mudar minha carreira, minha profissão, mudar o que eu sei fazer. Então, a mulher, ela tem essa múltipla variedade. A gente consegue fazer o que a gente quiser, poxa vida. Então, usar a energia naquele momento focada no trabalho foi um grande determinante para fazer as coisas darem certo. E eu sei que também tu é bem espiritual, assim, tu é Sou. bem conectada em Deus, Muito. então, né? Teve, eu acho que vários momentos, eu acho que várias Deus experiências conversou, né? espirituais. Várias. A gente compartilha da mesma, Da da mesma mesma fé. fé. É. Então, acho que Deus ali foi muito, né? Porque tu também te permitiu, né, ô Paula? Eu acho que isso a gente só acontece se a gente se permite também. Porque se tu tá vivendo isso, porque tu também te permitiu, tu foi lá, buscou, não foi a tadinha, né? A abandonada, né? Que poderia, De né? forma nenhuma. E poderia. Mas foi Poderia uma me opção. taxar dessa forma. E eu acho que, e realmente, né, quando diz, né, é quando a gente tá passando pelo deserto, que ali é que às vezes o propósito que Deus tem na vida da gente é tão grande que às vezes tu não entende, que quando tá passando pelo deserto, diz, meu Deus, o que que eu fiz de tão grave para estar passando por isso, né? Merecer. Mas depois hoje, olhando para trás, tu olha assim, nossa, né? Tinha um propósito. O que a gente se torna, né, depois de passar por tudo isso. E realmente, as profissões, né, essa parte pessoal, a gente só dá um boom quando a gente passa por algo que é muito forte, que mexe muito, né? É tão clichê a gente falar que em tudo há um propósito, não cai uma folha de uma árvore. Assim, é bem clichê a gente falar dessa forma. Sim. Mas durante os tempos difíceis, a gente sempre questiona. E o questionamento também é bíblico, sabe? Eu acho que a gente não pode blasfemar, a gente não pode murmurar contra as coisas que Deus tem feito. Mas às vezes as permissões de Deus, elas são providências para que a gente consiga fazer uma escolha saudável, fazer uma escolha de mudança de vida. Então,
Eu dou todos os méritos, assim, a Deus e a tudo aquilo que tem desenvolvido na minha vida nos últimos anos, porque justamente não foi. Se eu fizer conta pra ti e eu quiser explicar como que financeiramente deu tudo certo, como que os projetos foram encaixando uns nos outros, como que as coisas foram fluindo, eu não vou conseguir achar matemática que consiga fazer essa equação dar certo no final. Uhum. Mas é aí que entra as providências, né? Tanto nas coisas difíceis quanto nas conquistas. Eu acho que a mão do Senhor ela tem guiado totalmente a minha caminhada e eu me abri para essa possibilidade. Eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo agora, elas têm a opção justamente de se entregar num propósito como esse, né? Acho que tu fez o mesmo. Acho que Nossa. Uhum. quando a gente se coloca na posição de filha, né? Então eu tô aqui para ouvir o que eu preciso obedecer, eu tô aqui para mudar aquilo que eu preciso, que eu estou fazendo de errado, mas estou aqui para progredir com o auxílio de alguém que me rege. Uhum. Então, acho que a consciência disso e a persistência no processo é determinante para o sucesso. E não é o porquê, né? É para que passar por isso, É, né? Para poder lá na frente colher, né? Então, é. e foi assim, eu acredito que foi assim, é um divisor de águas na É. tua vida, profissionalmente, pessoalmente. Hoje eu vejo uma Paula que brilha, que é Aham. feliz, que ela é leve, é tranquila, né? E muito mais responsabilidade, né? Porque Uhum. quando o negócio também começa a tomar proporção do jeito que o teu está, É. as responsabilidades ficam muito maiores, tanto Muito. responsabilidades pessoais como financeiras, Uhum. porque são famílias que a gente acaba, né, ajudando também a sustentar, a fazer parte. Então, a responsabilidade da gente é pesada. É. Gerir a equipe foi um dos maiores desafios dos últimos anos para mim. É, Porque quando a gente cresce sozinho, é uma coisa, né? Claro, não sim, sozinho, mas eu sempre é. tive secretária, gerente, enfim. Mas quando a gente tá focado em fazer o nosso negócio pessoal prosperar, é uma coisa. Hoje, se tu fosse 100% teu tempo fosse a Josi da consultoria de imagem, é uma coisa. A Josi da trânsito, ela é outra coisa. E as duas se conectam uma coisa Sim. na outra. Quando eu decidi mudar a clínica do Metropolitan para casa, com múltiplos serviços, enfim, o meu maior desafio foi aprender a ser líder. Então, a conversar com as pessoas, a chamar atenção, mas de maneira sensata, a não entrar em colapso, a não largar a mão de tudo, porque teve dias que eu fui para casa, assim, desesperada, dizendo assim, ó, gente, se eu não fechei esse lugar hoje, É eu não vou fechar mais, assim, ó. Anota, eu falei pra Helena, a Helena, biomédica, trabalha comigo há muito tempo. Eu disse pra Helena, Helena, anota esse dia. Porque, olha, esse é o dia que eu quase quis largar tudo de mão e eu não larguei. Eu já tava agora lá na Blank, já tava lá na Clínica Nova. Pra ver como a gente tem dias de caos, assim, Sim. de colapso. Então, aprender a lidar com pessoas, com funcionários, com equipe, com outros profissionais, com pacientes difíceis. Nem todos os pacientes são fáceis. Aprender a lidar com o jurídico, aprender a lidar com o marketing, aprender a lidar com tudo que envolve recrutamento de pessoas, treinamento de pessoas, é um verdadeiro desafio. É que ser um gestor É é desafiador. diferente de ser um empresário. Olha, gente, em resumo, a gente tem que estar em constante evolução. Não Total, tem né? jeito. Em todas as áreas. Todos, todos. A gente tem que estar em constante evolução. A gente evolui mentalmente, a gente evolui espiritualmente, a gente evolui na nossa estética, a gente evolui na nossa vestimenta, a gente evolui em Total. todas as áreas, assim, e precisa dessa constância. A gente precisa parar de tempos em tempos e dizer, bom, o que que tá legal, eu posso manter, e o que que não tá e eu preciso mudar. A gente precisa tomar decisão. É bem assim. Paula, olha Maravilhoso! só. Ai, que dó, que Eu queria vir dó, que mais. dó. Assim, ó, queria deixar aberto o espaço aqui também para te deixar um Imagina. recado para Uhum. elas, deixar também já marcado já o próximo. Ah, tá vendo? Gente, dá pra ficar um dia inteiro aqui dentro tranquilo. Nossa, a gente falaria muita coisa, Aham. né? Dizer que foi um prazer enorme te ter aqui, muito bom assim conversar contigo, porque assim, a vida corrida dela com a minha vida corrida, a gente não tem esse A tempo, gente só se vê então, aqui mesmo, um é, compromisso de trabalho. coisa boa. Aham. Então, tipo assim, ó, te dizer que existe, né, para quem quer seguir, das tuas redes sociais ali, talvez, né, pode ter pessoas que ainda não tiveram o prazer de te conhecer. Aham. Observe, gente, quando eu falo muito sobre, né, a imagem pessoal, né, a Paula é a pessoa viva assim, na minha Uhum. frente que isso aconteceu e foi muito nítido. Uhum. E mesmo tu comentou, né, o que foi de diferença na tua vida e a consultoria ela é isso mesmo, É. é para transformar vidas para melhor, autoconhecimento, empoderamento, né, essa parte mesmo de uma Aham. transição de carreira que tu teve, né? Foi uma transição de imagem, naturalmente a tua empresa cresceu, né? Tu mudou de espaço. Então, assim, foi algo lindo e que
serve de lição, né? E de aprendizado para muitas pessoas que às vezes estão pensando, né? Ou talvez até em desistir, e não é só achar que essa carinha linda, maravilhosa, não passou por nada. E nem que eu fiz isso aqui tudo de ontem pra Ou, tipo assim, ela hoje. chegou lá e disse, agora eu vou fazer isso, isso, isso. Não foi assim, Não né? foi assim, É um tudo é uma construir, né? construção. É a construção. Se eu puder, assim, deixar algo, né, para as pessoas que estão assistindo e nos vendo agora, realmente não somente acreditar no seu potencial, sabe? Pare 5 minutos do seu tempo hoje, avalie o seu contexto. Tem pessoas que te apoiam, tem pessoas que te incentivam. Ah, não tem ninguém. Bom, você é seu próprio incentivo, busque a Deus, porque Ele vai te dar os recursos para fazer aquilo que você tem desejo de fazer. Tem alguma coisa na sua aparência que não te deixa feliz? No seu corpo, no jeito que você se veste? Eu não tenho dinheiro para me vestir. Bom, mas como dá pra gente se vestir bem com Muito. pouco orçamento? Sim. Então, de que maneira você pode buscar ser melhor, sabe? Então, usufrua desse superpower que a mulher tem, que é de se reinventar, renovar, fazer múltiplas escolhas, múltiplas vertentes e canaliza isso de maneira que te leve para um resultado totalmente positivo. Eu acho que a gente tem esse poder e deve ser usado. Coisa boa. Endereço da clínica, Vamos lá. onde fica, os A, arrobas. a Blank fica no Pio Correia, próxima à Clínica Leve. Bem fácil de achar. As meninas chamam de Casa da Barbie. Clínica branquinha com florzinha na frente. Linda, maravilhosa, gente. Um luxo. Isso. Então, a Blank, ela fica no Pio Correia, ali em Criciúma. E o arroba, né, da clínica é blank.clínica. E o meu Instagram pessoal, caso ainda alguém não me conheça, arroba doutora.paulafernanda, tá? 2 As no final. Cuidado com os perfis fake que tem por aí, né, Vamos colocar atualmente. certinho aqui. Vamos Vai botar ficar bem direitinho. bem Mas bonitinho. assim, eu tiro dúvidas lá, faço perguntas, faço lives, gravo stories. Tem vários destaques falando sobre métodos, procedimentos também. Então, eu gosto de ser muito realista, lifestyle total, assim. Então, eu falo de trabalho, falo de filho, falo de casa, falo de viagem. Eu gosto de ser bem vida real. Bem humana. Bem gente como a gente. Ai, que bom. Paula, Obrigada. obrigada. Que Deus derrame sobre a tua vida muito mais vitórias e bênçãos. Tu continua sendo essa mulher de luz, que onde tu Amém. passa, tu transborda alegria, felicidade, ânimo, força. Que Deus venha te abençoar, prosperar ricamente e que todos os sonhos que Ele e tu conhece sejam todos realizados, tá bom? Amém. Ih, gente, vou chorar. É que quando a gente ama e veja a Emocionadíssima! pessoa assim, ó, e vendo o sucesso, tudo, é muito gostoso, assim. É muito prazeroso ver assim, a conquista do outro, né? Eu digo que eu sempre assim, ó, eu me alegro muito com a conquista do outro. Claro, me Eu alegro com choro as horrores. minhas, Eu né? celebro, eu celebro. Celebro, eu acho muito, é muito bom ver pessoas, né, realizando Crescendo. sonhos, e eu acho que hoje tu já está vivendo algo que talvez Nem eu mesma nem tu pensei. imaginava. Eu acho que pensava tão pequenininho, né? Mas olha o que Deus tem preparado pra Amém. gente, né? Tudo tão maior. Amém. Obrigada, Obrigada, meu gente, pela amor. companhia até aqui, né? Se vocês ouviram até agora, vocês são muito Delícia. maravilhosas. Obrigado, meu amor. Então, gente, esse papo delicioso, maravilhoso, chegou ao fim, mas vamos lá ter a experiência com a doutora Paula, que é maravilhosa, é uma profissional que eu super indico. E até a próxima, né? Grande beijo para vocês. Lembrando, ó, nosso QR Code está aqui com muitas novidades para vocês e com novidades quentinhas, pensando no nosso inverno que já está chegando. Oba!